Não é possível falar sobre o sentido da existência, né? Comecemos por uma posição filosófica bastante estimulante. Havendo ou não um sentido para a existência, não podemos pronunciar-nos sobre ele, pois não temos condições racionais para dar um tratamento adequado a esse tema. Perguntar pelo sentido da existência seria uma pergunta que não pode ser respondida. Seria uma falsa pergunta. Um tratamento adequado ao tema da finalidade requeriria saber o que é a existência como um todo, além de alguma observação que funcionasse como critério, né? Um critério é algo que serve de medida ou parâmetro para avaliar alguma coisa, né? Hoje eu tive uma discussão com um sujeito no meu canal, nos comentários do meu canal, sobre natureza humana, né? A natureza humana também é algo que não tem um critério, né? Não preciso saber o que é natureza humana, o que você entende, qual é a definição desse conceito, como é que eu posso empiricamente testar isso, né? Para orientar a compreensão de sua finalidade, né? Sem poder observar o que é a existência ou a natureza como um todo, também não podemos saber qual a sua finalidade. Seria um auto-engano, né? Enganar a si mesmo, iludir-se, crer na fantasia, querer dar uma resposta adequada para tal problemática, e qualquer resposta não passará de uma opinião pessoal, sem valor racional, filosófico, tanto filosófico quanto científico. Pode-se associar essa postura filosófica ao pensamento do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Na obra intitulada Tratado Lógico-Filosófico, ele toma posição a respeito do que considerava falsos problemas. Seu ponto de partida é a consideração de que só podem ser compreensíveis as frases que traduzem, por meio de palavras e de relações entre elas, as coisas observadas no mundo e as relações observadas entre as próprias coisas. Se o todo da existência e a sua finalidade não podem ser observados, qualquer frase a esse respeito não será compreensível. É por isso que os existencialistas, para ele, não são filósofos, né? Porque eu estou falando de existência humana, né? Observe a insistência de Wittgenstein em apontar para fora do mundo, do espaço e do tempo, acompanhando as frases tiradas do tratado, né, lógico-filosófico. Entendemos por que ele aponta para fora do mundo. Se consideramos como o mundo o conjunto dos fatos, quer dizer, dos estados de coisas, né, ou as ligações que existem entre as coisas, veremos que nas frases ou proposições que construímos sobre o mundo, os nomes das coisas substituem as próprias coisas. O pensamento, então, como atividade racional compreensível pelos interlocutores, equivalerá a fazer frases ou proposições com sentido. E isso, por sua vez, equivale a fazer frases que representam estados de coisas ou relações entre coisas. A totalidade dessas proposições é a linguagem, né? A linguagem, portanto, representa o mundo. Por fim, aquilo que não puder ser dito na linguagem passa a ser considerado como não pertencente ao mundo. Quer dizer, não pertencente ao conjunto das coisas observadas e representadas na linguagem. O sentido do mundo, ou tudo o que se refere ao seu porquê, é algo que não entra na linguagem, uma vez que não corresponde a nenhuma coisa representada por ela. Assim, ainda que haja algum sentido para o mundo, ele está fora do mundo, né, porque está fora da linguagem, segundo o Wittgenstein, né? Então é um cadeamento de raciocínios aí, lógicos, né, que levou inclusive o Mário Bung a falar que o Heidegger é um charlatão, né, mas não provou com isso, né, por que ele era um charlatão. Talvez baseado e fundamentado no Ludwig Wittgenstein, né. E a mesma coisa, eu tive uma discussão com o cara, porque eu postei o texto de uma crítica, né, da irracionalidade do Mário Bung, né, porque ele só afirma isso, mas não explica o porquê a filosofia de Heidegger seria sem sentido, seria um absurdo, seria algo sem lógica, sem consistência. Wittgenstein não afirma que fora do mundo há um sentido. Se ele o afirmasse, não respeitaria sua própria visão e produziria uma cãibra mental, pretendendo pronunciar sobre algo que não corresponde a nenhuma coisa exprimível pela linguagem. Mas, ao falar de um fora do mundo, Wittgenstein também não pretende negar que o mundo tem algum sentido. Se o negasse, produziria outra cãibra, né? Porque também se pronunciaria sobre algo que simplesmente não faz parte da descrição do mundo. Tais cãibras nascem quando se pretende tratar como parte do mundo ou da linguagem aquilo que está fora deles, né? Sem cair nessa armadilha, Wittgenstein não se compromete com um lado de fora da linguagem ou do mundo. Afirmar que o sentido do mundo está fora dele significa indicar
que algo como um sentido do mundo, sua finalidade e mesmo a sua origem, simplesmente não pode ser pensado com a nossa aparelhagem mental e linguística. Mais coerente, então, é calar-se sobre aquilo de que não se pode falar. Então, se não se pode falar de existência e de natureza humana, né, a gente tem que se calar. E isso que deveriam ter feito o Sartre e o Heidegger, né? Wittgenstein reconhece a importância extrema para a vida humana de preocupações como essas, né, o sentido da existência, além de outras que também não remetem a nada de observável diretamente. Essa é a filosofia analítica, o positivismo lógico, né, o neopositivismo, né, a busca pelo tratamento científico da linguagem, né, e uma busca de um correspondente. A palavra, para ela ter sentido, ela tem que ter um correspondente na realidade. Então, existência. O que é existência humana? É uma palavra sem sentido, vazia de conteúdo, né? Nada observar diretamente, como é o caso da ética ou da arte. Elas só não dizem respeito ao conhecimento racional. Em outro momento de sua atividade filosófica, apesar que a filosofia analítica acabou mudando a perspectiva posteriormente, né? Os desenvolvimentos mais recentes dela já contemplam a ética, a arte, né? Em outro momento de sua atividade filosófica, Wittgenstein altera aspectos importantes de sua primeira concepção de linguagem de mundo, né? Escrevendo a obra Investigações Filosóficas, ele admite diferentes usos das palavras e não as considera mais como representações ou etiquetas que se colam às coisas do mundo. Os diferentes usos funcionam como jogos de linguagem. E cada jogo de linguagem é compreensível dentro de um contexto, né? E são definidos segundo as regras conhecidas pelos próprios jogadores, na qual a linguagem está sendo usada, né? Num contexto, uma palavra pode ser usada no sentido, em outro contexto, no outro sentido, né? Da perspectiva da segunda concepção wittgensteiniana da linguagem, seria possível defender a possibilidade de pensar o sentido da existência como sentido criado em um determinado jogo de linguagem, né? Como regras próprias ali, né? Porém, a sua primeira concepção é a que mais interessa aqui, pois ela representa com clareza a atitude filosófica de recusar a tentativa de falar desse sentido, né? Atitude que caracterizou e ainda caracteriza vários pensadores, como, entre outros, os membros do Círculo de Viena e seus seguidores, né? Positivismo lógico, né? O positivismo, né? O Círculo de Viena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.